Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao nosso programa Contra a Capa, que é esse nosso encontro semanal, sempre aqui recebendo um convidado, convidada, para poder falar sobre a sua arte, sobre a sua escrita, sobre a sua vida, inclusive. Nós sempre recebemos autores e autoras mineiros para que a gente possa, ou que tem um vínculo com Minas Gerais, para que a gente possa falar sobre uma obra ou várias obras desta pessoa. E hoje a gente está aqui no estúdio com a Vilma Tinoco. A Vilma é uma professora, doutora em comunicação e escritora e vai nos falar sobre a mais recente obra dela. Vilma, seja bem-vinda ao nosso espaço. É esse espaço que também é seu, porque é dos escritores, das escritoras mineiras, então use-o da melhor forma possível. Muito obrigada, tio Flávio, obrigada pelo convite. É sempre uma alegria muito grande revê-lo e eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Olha, a gente antes de começar essa entrevista sempre faz isso. Eu vou falar para vocês onde vocês podem nos acompanhar, onde vocês podem achar este programa. Se quiser indicar para alguém, se quiser mandar para alguém, também é possível. A gente está no portal do jornal Hoje em Dia, sempre às quintas-feiras, às 19 horas, assim como na TV Promove, que é o canal 12 da Claro TV. Quintas-feiras, às 19 horas. Sempre um novo programa. Só que as pessoas que perdem não vão perder de fato. Elas podem ir no YouTube, Jornal Hoje em Dia BH, que vão achar todos os nossos programas gravados e guardados lá. Também podem nos acompanhar na rádio web Hoje em Dia e nas rádios Alvorada FM, Difusora AM de Salinas, Gorutubana de Janaúba, Rádio Cidade FM de Corinto e a Rádio Eldorado de Sete Lagoas. Então, quando você ouve ou assiste e também quer de novo ver esse programa, é possível através do YouTube. Nossa convidada, ela tem uma carreira acadêmica bem consolidada. Ela foi professora por muito tempo e ainda é, né? Porque a gente não deixa de ser professor, né? Nunca. Mas se aposentou porque foi uma fase que você quis inaugurar da sua vida, que é justamente essa fase de escritora, né? Foi exatamente isso. Na verdade, quando eu comecei o projeto da aposentadoria, eu caminhei por outro lado. Eu queria uma coisa totalmente diferente, porque durante 25 anos eu fui a pesquisadora, a intelectual, a professora universitária, né? A escritora de capítulos de livros técnicos. Uhum. E aí, então, eu caminhei para o meu lado mais social. Na verdade, eu não migrei imediatamente como escritora. Eu comecei fazendo trabalhos voluntários para as instituições de caridade, tecendo crochê. Eu aprendi o crochê para poder, na aposentadoria, eu fazer o trabalho de doação. E foi muito bacana, durante 2 anos eu o fiz fazendo mantas para os pacientes de hemodiálise da Santa Casa, mantinhas, casaquinhos, toquinhas e sapatinhos para bebês das maternidades públicas de Belo Horizonte. Mas veio a pandemia e nesse transcurso da pandemia eu encontrei o meu caderno. Eu tenho um caderno e eu falo sobre ele no meu livro, um caderno em que eu escrevia desde muito nova. Né? Eu tenho coisas nele escritas que eu falava, gente, eu era muito menina. É como um diário mesmo, É né? isso. Então, esse caderno, eu encontrei esse caderno e eu falei, engraçado, tem coisa bacana aqui. E eu resgatei. E aí eu comecei a escrever, a reescrever. Resgatei desse caderno, resgatei dois textos e comecei a falar, eu vou começar a escrever novamente. E todos os dias eu fazia o exercício de me dedicar. E quando eu vi, eu tinha material suficiente para um livro. Mas a gente não acredita, a gente nunca acredita, né, verdade. tio Flávio, que a gente tem isso. E que seja um material bom, que as pessoas tenham interesse, né? Ou que a gente acha que é nosso só. Isso. Ou que a nossa vida daria um livro. Né? E eu estava escrevia... pensando isso esses dias. Se todo mundo escrevesse um livro sobre a sua vida, ia ser uma riqueza, uma biblioteca rica, né? Porque as pessoas têm muitas histórias. Eu digo isso, a gente não acredita e muitas vezes as nossas vivências, elas dariam uma boa história paralela numa novela das 9.
ela daria um documentário ou um livro, ou geraria um livro. Então eu comecei a escrever e eu já vinha fazendo algumas imersões assim, cursos de escrita, escrita afetuosa. Eu sempre gostei muito da escrita humanizada, da comunicação humanizada. E aí então eu comecei a fazer esses cursos e daí surgiu a ideia de um livro, né? Embora a minha tese tenha sido indicada para se transformar em um livro, eu não o fiz, porque naquele momento a minha mãe faleceu, por muitas questões pessoais, eu perdi esse tempo. E quando eu retomei a escrita, eu pensei, agora então eu vou escrever o livro da minha tese. Só que eu me dei conta que eu tinha tantos dados que eu teria que revisitá-los, que seria como se eu fizesse uma outra tese. Então eu parti para aquilo que eu gosto, que são as histórias curtas, as crônicas. Tá, então eu vou te interromper aqui porque eu queria saber esse outro lado aqui. Vamos pegar a sua vida acadêmica. Você se programou para essa aposentadoria? Sim. Porque você tem uma transição parece bem tranquila assim, para a aposentadoria. Coisa que não acontece com muita gente, né? As pessoas não se programam para esse momento e quando chega a aposentadoria elas ficam assim reféns do tempo, né? Exatamente. E das relações passadas. Mas você, professora universitária, dando aula em várias faculdades, dando aula aqui em Belo Horizonte, foi fazer um doutorado lá em São Paulo, né? Foi. Me conta um pouquinho sobre esse processo de ir para São Paulo, fazer o doutorado, porque também as pessoas, e eu gosto sempre disso, quando eu tenho um colega que é doutor, pós-doutor, não é para falar que, o doutor fulano, mas é para dar mérito à sua pesquisa, obviamente, mas ao seu processo de chegar até lá, porque não é fácil, né? Não. Então me conta sobre estar em sala de aula, fazer a pesquisa acadêmica e ser aprovado na USP. Eu já tinha feito o mestrado aqui em Belo Horizonte. Meu mestrado foi o primeiro mestrado profissional pela parceria PUC Fundação Dom Cabral. Então eu fiz o mestrado num tema que é meu tema cativo, que é cultura organizacional. E eu fiz a compra do Nacional pelo Unibanco, né? Como que foi esse processo de fusão, de aquisição? E aí foi um trabalho que me encantou e me colocou em lugares muito diferentes, né? Então, por exemplo, a turma do Nacional me adotou. E eu fui parar em São Paulo, em uma festa de final de ano, em que eu chegava, eu era recebida eu era a única pessoa de fora, porque se houvesse um casal, mas o marido ou a esposa não tivessem trabalhado no Nacional, eles não poderiam ir, eram só de ex-nacionais, ex-Banco Nacional. Aí, então, eu fui e eu era recebida por um totem tamanho real do Ayrton Senna, o boné, tudo. Então, era uma coisa assim, louca, a paixão desse pessoal pelo Banco Nacional. Então, com essa experiência, eu vi que eu deveria continuar os meus estudos, que eu não deveria parar no mestrado. Mas eu trabalhava 40 horas numa instituição privada, né? E aquele sufoco. E eu pensava, e eu que não queria comunicação voltada para a sua face pública, eu queria comunicação organizacional. Como que é a vivência dentro das empresas, né? Como que isso se daria, como que a cultura se amolda para poder receber insumos de comunicação. E aí eu fui e comecei a pesquisar os programas e eu vi que na USP tinha, aquilo que me interessava falar tinha na USP, eu estudar, pesquisar, tinha na USP. Que é sobre cultura, comportamento organizacional. Exatamente. Só que era a USP, né? Como que eu vou chegar na USP? Como que eu vou chegar? Exatamente. E agora? E aí, eu falei, eu vou fazer minha inscrição, e eu fiz isso calada, óbvio. Você fez calada por quê? Primeiro porque mineiramente, em Minas tem o ditado que se você quer que uma coisa dê certo, você não deve contar para ninguém. Mas principalmente pelo medo do fracasso. Imagina então se eu falo para todo mundo que eu vou fazer doutorado na USP e eu não sou aprovada. Aí, né? É legal a gente reconhecer essas coisas que a gente tinha, né? Eu acho que a gente tem que reconhecer o que é fragilidade nossa. E era uma fragilidade minha lidar
com a possibilidade do erro, né? Eu sempre tive mais dificuldade, eu sempre fui muito em busca do perfeito, eu sou muito perfeccionista, muito exigente comigo mesma. E isso se revelava em diferentes traços, até na minha vida profissional. Então, eu fiz a inscrição e naquela época o processo era muito duro, porque você tinha que entregar um projeto, depois você teria uma bibliografia que na época só de livros foram 25 livros, e aí você faria uma prova, depois você faria a proficiência em inglês e espanhol, ou inglês e francês, a segunda língua, mas o inglês era obrigatório, e depois a entrevista com o possível orientador. Então você tinha que passar todas essas fases. E eu me lembro bem que quando eu cheguei para fazer a prova escrita, quando meu projeto passou, eu não me sentia assim envaidecida, porque eu sabia que aquele projeto seria ainda lapidado. Era o início do processo. E que o meu orientador poderia ver. As pessoas que o avaliaram viram que ele tinha um mérito, né? Mas ele poderia ser totalmente reformulado. Mas o segundo passo, que foi a prova escrita, essa me deixou muito, muito feliz, porque quando eu entrei na sala de prova, eu tinha assim 42 pessoas concorrendo comigo e a maioria delas eram japonesas. E a gente sabe, assim, a gente como tem esse estereótipo, né, de que o japonês é fadado ao sucesso e ali só tinha gente boa. E eu falei, não vou passar, com certeza não passo, de japonês reunido. Eram quantas vagas? 2 vagas. 2 vagas. E aí, então, eu fiz a prova e a prova era uma única questão. Você tinha 50 linhas para fazer um encadeamento lógico da literatura referenciada na bibliografia. E eu falei, nossa, juntar 25 livros, não sei quantos artigos. Em 50 linhas. E assim, com umas 2 horas de prova, eu vi todo mundo levantando e eu falei, gente, isso me assustou. Mas, resumindo, eu fui aprovada. Eu passei. Então, eu fui para a última etapa com mais um candidato. E a professora decidiu que ela teria apenas uma vaga. E eu fui aprovada na entrevista final. Então, de 42 pessoas que estavam ali, né, nós tivemos, para essa área de comunicação organizacional, somente um, e para os outros orientadores, 1 ou 2 de cada um. Então, nós tivemos mais ou menos uns 7 aprovados naquele semestre, naquele ano, né? Então, foi para mim uma coisa assim, que validou a minha expertise como pesquisadora, a minha trajetória como professora. Agora, não foi fácil, porque eu trabalhava, né, às 40 horas e eu ia para São Paulo, as minhas aulas eram todas as segundas, então eu viajava todas as segundas e terças, então eu viajava domingo à noite, ficava o dia inteiro em São Paulo, dormia em São Paulo, tinha aulas às terças pela manhã e à noite, pegava o ônibus de volta, quarta eu estava de manhã em sala de aula direto da rodoviária, né, que eu ia de ônibus. Então, assim, foi duro, mas foi prazeroso. Assim, é claro que durante o processo tinha dia que eu chorava, eu não vou dar conta. É muito texto, a bibliografia é muito extensa, o nível de exigência de apresentação de seminários, de leituras na língua inglesa, que para mim demandava um tempo maior. Então foi muito sofrido, mas eu fico muito orgulhosa do resultado final. E no final das contas, o meu projeto foi totalmente mudado. Por quê? Naquela época falava-se tinha os primeiros artigos sobre sustentabilidade. Então, a minha orientadora me fez a proposta. É um tema novo e eu acho que vale a pena. E a partir daí, eu mudei o meu tema de cultura organizacional para sustentabilidade e comunicação interna. Quando ninguém estava falando sobre isso ainda. Quando ninguém falava sobre isso. Isso foi que ano? 2008 que eu comecei. Eu defendi em 2012. 2008 estava muito incipiente ainda. Muito, muito, muito. Encontrar a bibliografia nacional era rara. E seria excelente se transformar a dissertação, a tese,
em livro, porque justamente era tudo muito novo, você tinha feito uma pesquisa imensa. E seria um livro maravilhoso. Com dados maravilhosos, uma pesquisa muito robusta, e eu perdi o bonde da história. Mas aí você encontrou um novo bonde. Porque até mesmo, como eu já te conheço há muito tempo, nós já trabalhamos juntos em outras, né, em várias escolas, isso que você falou, de você ser criteriosa em tudo que faz, e abraçar a profissão com muita seriedade, né, a pesquisa com muita seriedade, eu acho que depois da sua aposentadoria e que veio, né, o projeto social também, mas que veio a literatura dessa forma, eu acho que você conseguiu trazer para a sua vida uma leveza maior. Isso é verdade ou é meu olhar só? Não, é muito verdade. Você sabe que os alunos têm de mim uma referência, né, de que eu era muito rígida. Sei bastante. Muito brava, né? Essa eu não sei de onde que eles tiraram isso. Não, eu realmente não sei. Mas essa era mais ou menos o imaginário coletivo, né? Então, assim, eu gosto muito de uma frase do Rubem Alves que ele diz que ser professor é um exercício de imortalidade, né? Porque, segundo ele, a gente acaba vivendo pelos olhos daqueles a quem nós ensinamos pela palavra. Então, eu acho isso muito lindo e muito profundo. E eu tenho feito muito essa autoanálise, sabe, Flávio? Pensando assim, por que eu era tão exigente? Eu queria, sim, dar o meu melhor. E queria que eles soubessem que eu estava ali pelo meu melhor. Para que eles também fossem melhores. Para que eles aproveitassem a oportunidade que eles estavam tendo. Porque chegar a um nível superior no Brasil é privilégio. É uma... Não, imagina naquela época quando a gente começou a dar aula. Era mais privilégio ainda. Ainda. Então, assim, eu queria que eles tivessem essa noção, né, da grandeza que era estar cursando uma instituição de ensino superior, estarem dentro de uma instituição de ensino superior. E aí, então, eu exigia, eu achava que eu tinha que ser, assim, uma professora top, né? E eu tinha meus modelos, como quando eu fui aluna, né? Então, eu tinha uma modelagem que eu gostaria de ser, aquele tipo de professor que eu gostaria de ser. Então, hoje, quando eu olho para trás, eu tenho muitos amigos que foram ex-alunos, amigos que eu privo do convívio, etc e tal. Mas quando eu olho para trás, eu faço essa autoanálise sempre, eu vejo que são exatamente aqueles ex-alunos que eram os que entendiam a minha proposta. Então, às vezes eu me pego pensando que eu gostaria de dar uma festa, uma grande festa, convidar todo mundo que foi meu aluno, né? Para saber se aqueles que me viam como a Vilma Milasca, se eles iriam à minha festa. Para que eu tivesse a medida. Eu acho que todo mundo também amadurece, né? Porque eu acho que é isso, sabe? Assim, se de repente eles quando chegaram assim, na vida profissional, quando eles foram ganhando maturidade, inclusive, né, geracional, assim, de idade mesmo, foram ficando maduros intelectualmente, maduros na vivência, se eles entenderam qual foi o meu objetivo, né? Agora, mas eu hoje digo para você com certeza que eu sou uma pessoa mais leve. Não, com certeza. Partindo para o livro, então, como é que veio o Acenos da Memória, que é justamente Acenos da Memória, Crônicas de uma Vida Inteira, que é este livro que você lançou, é o seu primeiro livro, né? Sim. Que você já está trabalhando em outros textos, mas esse aqui foi o caderninho que você encontrou. E eu sempre falo com os autores aqui que o escrever é um desnudar-se, né? Mas aqui você apresenta a sua vida mesmo, né? Porque às vezes a gente desnuda colocando um personagem. Aqui você vai falando da sua relação com sua mãe, da sua relação com seus irmãos, de uma filha ou uma irmã que foi a única que estudou, né? Exato. Eu não gosto de ler o livro antes, não, mas o seu eu já tinha lido. Eu vou tentar ser isento em relação a isso. Me conta como surgiu o Acenos da Memória. Bom, o Acenos da Memória, ele surgiu exatamente pela relação com minha mãe. A minha mãe já é falecida, ano que vem completa 10 anos que ela se foi, e eu tive uma relação muito dançada com a minha mãe. Eu era a única filha, como diz aqui em Minas, a única filha mulher entre 5 homens.
né? E eu achava que a minha mãe gostava mais dos meus irmãos do que de mim. Então eu tive uma relação muito conflituosa com a minha mãe a vida inteira. E por outro lado, eu achava que ela tinha muito ciúme da relação bacana que eu tinha com meu pai. Então isso fez com que a gente tivesse vários atritos, vários conflitos ao longo da nossa vida. E não foi assim uma fase de menina e adolescente. Eu já era casada, mãe de filhos, e eu lutava com essas coisas. Então, quando a minha mãe faleceu, eu entendi várias coisas. Eu já havia entendido algumas quando eu me tornei mãe, é óbvio, mas as minhas dores mais profundas, eu só fui elaborá-las depois que minha mãe se foi. E isso para mim era uma dor, porque eu nunca consegui falar para ela de verdade o tanto que eu a amava. Não tinha esse espaço, né? Não tinha. E a minha mãe era uma mulher antiga, daquelas mulheres que ela não poderia me dar aquilo que ela não recebeu. Na verdade, essa é a tônica. A gente dá aquilo que a gente tem. E ela nunca tinha sido amada, ou então julgado que fosse merecedora. Então, ela traduzia isso na relação que ela construiu com os filhos. Mas por eu ser a única menina, eu achava que eu tinha um lugar de destaque, né? Logo ela, toma o meu time, né? E aí, eu achava que ela era muito pouco, sabe, assim, empática. E aí, então, eu escrevi testamento. Foi o meu primeiro texto. Que nesse testamento, eu resgato essa convivência com minha mãe e eu peço a ela perdão do meu jeito, né? Porque eu digo ao final do texto que eu entendi como que minha mãe havia me amado. Ela me amou em cada beijo que ela havia dado em sua neta, que é a minha filha. E eu faço esse desnudar-se, sabe? Eu me revelei através desse texto. E a partir desse texto, eu fui falando, nossa, mas essa não é a única dor que eu tive. E então eu fui contando. Eu sou uma menina que tive muitas histórias hilárias. Eu tive muitas histórias difíceis, porque eu tive um processo de abandono, muito, né, com uma idade eu era muito nova, quando a minha mãe abandonou 6 filhos. Então, assim, isso tudo para mim era escrita, era material para mim escrita. Olha que interessante, porque você tinha isso ali, você não via isso como algo de valor, na verdade. Talvez tinha valor para você, né? Não sei, se esse caderno tinha um valor para você ou ele estava esquecido lá? Não, estava guardadinho, desde os meus 17 anos. A escrita foi poderosa naquele momento, mas o caderno ficou guardadinho. Isso. Então, eu comecei a imaginar que falar sobre isso tudo poderia transformar o meu livro em um livro muito triste, ensimesmado, fechado. E aí eu comecei a ver que não, que existia um jeito de eu contar sobre essas coisas sem me vitimizar, sem me transportar para esse lugar. E aí foi bacana porque foi catártico, foi bacana porque eu comecei a dar os créditos às pessoas importantes da minha vida. Então eu comecei a dizer para as minhas tias o quanto que havia sido valioso o fato de que elas tomaram posse da família do irmão quando ele se viu abandonado pela esposa. E eu estou falando disso, Flávia, em um cenário dos anos 60, 70. Então, assim, quando não existia mulher descasada. Então, a minha mãe foi ousada e corajosa, eu reconheço isso no livro, até por isso. Porque ela se deu o direito de viver a vida dela, do jeito dela, sem o marido opressor, sem o marido controlador. Ela era vítima de violência doméstica. Então, tudo isso aparece no meu livro, mas de uma forma que as pessoas falam, ela elaborou bem a história. Então, eu acho isso muito valioso. Eu acho que o livro realmente, sim, ele te mostra, mas ele te mostra, eu acho que essa preocupação da dor, ela é interessante, porque quando a gente escreve, eu lido com o voluntariado e eu tento trazer as histórias que eu vejo no dia a dia, e eu fico com muito medo de colocar toda aquela dor que eu senti ali
E as pessoas, e não sei a reação das pessoas ao ler, né? Exatamente. Mas eu acho que ela comunica com muita gente, porque comunica com muita gente que tem um conflito materno e que, para nós culturalmente, não pode se ter conflito materno, Não. né? A gente não pode falar que as mães abandonam alguns filhos, né? Que as mães não são presentes, que há mães cansadas, isso é normal, né? Normal. Existe, mas também nós não falamos. Não, né? não disse. Mas trazer esses assuntos que você traz, como a violência doméstica, como essa questão do abandono da família e a relação difícil entre vocês, podia ser realmente assim, mostrar a outra Vilma que ninguém conhece. Ninguém conhece. Né? E você ainda teve uma mudança também de nome, né? Você assinava o nome do seu marido, né? Da família do seu marido, na academia. Então você tem uma produção literária acadêmica como Vilma Vilaça. Exato. Né? E depois você teve essa transição, né? da separação e que você reassumiu o Tinoco. Meu nome de família, meu nome paterno. E que é o que você já assina esse livro aqui como Vilma Tinoco. Ou seja, são duas mulheres? Ou são várias? Não, a gente é múltipla, a gente é multifacetada, sempre fomos, né? Mas eu acho que aí são duas mulheres, muito diferentes. Porque a Vilma Vilaça é aquela menina que aos 17 anos se apaixona, né? Antes dos 20 já estava casada, e foi casada durante 23 anos e 10 meses, numa relação em que eu me via o centro do mundo, né? Era uma relação muito boa, um homem muito generoso, um homem muito bom. Não tem nada, Flávio. Na verdade, a separação ocorre exatamente pelo meu desejo de ser amada. E com 23 anos e 10 meses, uma relação, ela chega num patamar em que ela é muito estável e ela é muito morna. E como eu sempre quis ser amada, eu achava então que eu não era mais. Eu posso ter cometido um grande engano. Eu digo sempre para os meus filhos hoje, se eu tivesse a consciência que eu tenho hoje, inclusive em relação à espiritualidade, eu nunca teria me separado do seu pai. Porque vocês tinham um bom pai e eu tinha um bom marido. Mas eu tinha uma ansiedade pela vida, eu queria tanto viver intensamente que aquela coisa não me cabia mais. Eu me sentia que eu não me cabia mais naquela relação. Então eu pedi a separação, foi por minha iniciativa. E aí, mas assim, um ano depois eu já conheci o meu segundo marido. Então eu já me envolvi numa outra relação que durou 17 anos. Então quando eu fui escrever o livro, eu sabia que eu já era casada, então já não assinava mais o Vilaça, embora eu tenha permanecido com a minha produção, não alterei, só no meu lápis, que eu altero. E eu sabia que eu deveria voltar à minha origem. Foi uma coisa meio que de introspecção para que eu pudesse fazer o movimento de expansão. Então, quem era a Vilma? A Vilma era a Vilma Pereira Tinoco. Essa fui eu, a vida toda. Então, como eu falo, né, hoje no meu trabalho como palestrante, eu falo muito sobre isso. Eu digo que até os 17 eu fui tutelada pelo meu pai. Dos 17, quando eu comecei a namorar, até os 42, eu fui tutelada pelo meu marido. Dos 43 até os 60, eu fui tutelada pelo meu segundo marido. Então, dos 60 em diante, eu estou com 62, é que eu me vejo dona de mim. Então, era lícito que eu voltasse a ser aquela que eu nunca deveria deixar de ter sido. Né? Então, é muito boa, muito boa essa reflexão. É muito bacana a gente pensar nisso. Olha, nós temos que encerrar a nossa conversa. A gente vai ter a possibilidade de te receber aqui em breve com um novo livro, tá? Porque pode continuar escrevendo aí, pensando em tudo isso que você tem para poder oferecer para as pessoas, nessa troca que você faz também, porque você não só oferece, mas você bebe de várias fontes, né, para oferecer depois. Mas eu queria que você falasse para as pessoas como encontrar esse livro, como comprar esse livro, como conversar com você. Ok. Então, o livro ele está disponível na Amazon, né, pela editora School Books de São Paulo também, e também comigo.
Eu também tenho vários exemplares. Graças a Deus foi uma tiragem até relativamente grande e ela teve uma vendagem muito boa, mas eu tenho alguns exemplares comigo e as pessoas podem me encontrar pelo Instagram, né, pelo meu @VilmaTinoco_oficial ou pelo LinkedIn, Vilma Tinoco. Sempre lembrando que o Vilma com W. Vilma com W. Né? Eu estou nessas duas redes sociais, já me dão muito trabalho. Mas é por lá que eu me conecto com as pessoas e elas estão me acompanhando nesse trabalho. O segundo livro, Flávio, rapidamente, é um projeto que ele foi apresentado num prêmio nacional, elaborado, né, conduzido pelo Ministério da Cultura. Então, o prêmio Carolina Maria de Jesus. E eu fui entre 2.902 escritoras, porque era direcionado apenas a mulheres, eu fiquei até a semifinal. Eu tenho muito orgulho de dizer isso, porque eu achava... mais com esse nome, Carolina Maria de Jesus. E o primeiro livro, eu achava que quem compraria seriam só minha família, para ver se eles tinham sido citados. E me foi uma validação externa, né? Como se eu tivesse agora um olhar externo dizendo, aquilo que você está fazendo tem valor. Por isso eu estou estudando muito, me aperfeiçoando para as novas, né, os novos passos daí para frente. Os novos trabalhos. Novos trabalhos. Pois é, gente, nós ficamos por aqui, mas a gente vai tendo aí novos encontros a cada semana e a gente vai conhecendo novas pessoas com novas histórias. Então, até o próximo episódio.